E aí, meus chabidos, e aí, meus bidos furiosos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar do novo filme da DC que vai ser o primeiro deste ano a encerrar o DCU como um todo, né? O universo DC que foi estabelecido lá quando o Snyder começou e que agora terá seu fim, já que o James Gunn vai começar um novo universo DC futuramente. Mas o Shazam é um herói que aparentemente tá na dúvida aí se ele vai pro universo do James Gunn ou se ele vai ficar e morrer junto com o universo do Snyder como um todo, né? Mas de qualquer maneira, é uma continuação que não estava sendo tão esperada por muitos aí e que não foi tão bem recebida pela crítica como um todo, mas que surpreendentemente me fez feliz. Eu gostei e calma lá, tá tudo bem se você não gostou. Mas continua nesse vídeo, porque eu vou tanto explicar o do porquê eu gostei, como também deu entendendo a parte negativa que o filme tem como um todo mesmo. Porque sim, este não é um filme perfeito, mas é um filme que me divertiu e eu quero que vocês entendam o porquê disso, beleza? Vamos lá que eu vou falar exatamente tudo que eu achei do novo filme da DC de 2023, intitulado Shazam, a Fúria dos Deuses. Oh my God. Listen to me, Billy. The fate of your world depends on it. The daughters of Atlas are coming for you. This is very personal, Billy. Everyone can be worthy. Let's give it a chance. Go fight for the world. Vamos lá, o primeiro ponto positivo do filme para mim como um todo e que me chamou a atenção logo de cara assistindo ao segundo filme e também quando eu revi o filme novamente, que é o que torna o filme tão divertido para mim, é que o filme sabe muito bem o que ele vai fazer, o que ele vai ser e o que ele quer proporcionar, que é um filme de comédia para tirar sarro, para zoar com as coisas. E o que mais me chama a atenção é que ele entende o que ele tá fazendo e ao mesmo tempo ele tira sarro com várias críticas que foram feitas ao primeiro filme. Então, em relação a críticas que foram feitas ao primeiro filme, o Shazam não apresenta a sabedoria de Salomão. Aí vai os personagens e começam a discutir sobre cadê a sabedoria de Salomão. Aí no primeiro filme, a galera criticou o fato do Superman estar sem o seu rosto. Aí chega nesse filme, aparece outro super-herói sem o rosto e fica uma piada escancarada, porque quando o personagem vira pra mostrar o rosto, acontece um negócio que é simplesmente hilário. Eu, pelo menos, me diverti muito. Aí, por exemplo, um outro fator também que criticam é o fato de que o Billy e o Shazam parecem ter personalidades diferentes quando mudam, né? Quando é criança e quando é adulto. Aí chega nesse filme e o Billy mal aparece, fica só no Shazam mesmo, tá ligado? Mas enfim, esse é um ponto ainda a ser discutido e eu vou voltar pra ele daqui a pouco. E uma outra coisa também é que o filme sabe que as coisas que ele tá fazendo podem ser clichês, podem ser bobas, então ele vai e brinca com isso também, ele consegue trazer uma piada por meio disso, como que o fato de que uma personagem não sabe se ela é do bem ou do mal, aí o Shazam vai e se indaga sobre isso, aí tem uma hora que um casalzinho fica falando umas coisas mais boba e clichê possível, mais razoável possível, aí vai o personagem e revira os olhos diante disso, então eu acho muito interessante porque o filme sabe muito bem na onde ele tá, no local que ele tá, do que ele tá falando, do que ele vai brincar, e ele zoa com isso, entendeu? Então eu acho que é muito bom, porque o filme sabe muito bem do que ele tá e ele só alfineta ainda mais, entende? E aí se a pessoa já não curte o primeiro filme, ela realmente não tem como curtir esse. E se a pessoa já tem problemas com a comédia, ela vai ter mais problemas ainda. Então só aí, nossa cara, não tem condições, entendeu? Mas o legal é que o primeiro filme já estabeleceu a comédia desde um todo. Então se a pessoa não gostou do primeiro filme, aí a dificuldade pra gostar desse é ainda maior. Por mais que esse filme seja um filme mais de ação, por assim dizer. E eu acredito que é aí que tá o grande problema do filme como um todo. Porque ele tem essa diversão, essa ação que ele quer proporcionar e ele consegue isso. O filme não para por um segundo, ele é muito rápido, ele é muito ágil, ele tá toda hora avançando com a história, com o que tá acontecendo, com toda a trama dos vilões como um todo. Acontece que aí a gente tem um problema principalmente fincado no roteiro. Por quê? Porque o filme começa e ele estabelece muitas coisas. Ele estabelece que o Shazam quer ter algo mais unido com a sua família, ele quer unir o time a todo momento. O Fred demonstra irresponsabilidade com os seus poderes. O próprio Billy aparenta ter algum problema com a sua mãe. Tem um professor que ajuda ali o Fred com os seus problemas na escola e por aí vai. Só que essas coisas não são desenvolvidas durante a trama e apenas são resolvidas
no final, o que por um lado é positivo, pelo menos elas foram lembradas e resolvidas no final do filme. Mas aí vem o problema, o lado negativo, de que a resolução não é sentida, ela é vazia. Por quê? Porque ela não foi explorada, ela não foi desenvolvida, você não trabalhou aquele pensamento do personagem, aquele problema, aquele a quem. Então quando chega no final e resolve, você só... Ah, tá bom, é isso, entendi. Soa muito superficial, e eu acho que é aí que tá o grande problema do filme como um todo, a superficialidade dele, porque nada ali traz sentimento. E se você sente alguma comoção ao final do filme, alguma emoção de você lacrimejar, de você chorar, de você se identificar, ou é por conta do ótimo desenvolvimento do primeiro filme do Shazam, onde ele estabeleceu uma ótima relação e um ótimo desenvolvimento entre os personagens, ou é porque você realmente se identifica com a situação daquele personagem. Ou seja, eu me identifico bastante com o Fred todo lerdo e apaixonado, assim como o meu pai se identificou muito com o amor materno da Rosa pelo Billy. Então daí pode ser proporcionado alguma emoção, mas não que o filme tenha desenvolvido isso o suficiente para chegar neste ponto. E aproveitando que eu já citei o Billy aqui como um todo, falando da Rosa e por aí vai, o grande problema é que se no primeiro filme a gente já tinha uma distância de personalidade, mas tinha uma desculpa pelo fato do Billy ser uma criança e de que talvez quando ele ficasse adulto ele demonstrasse sentimentos que ele não conseguia demonstrar por quando era criança, porque quando criança ele era um garoto mais fechado, mais na dele, mais, sabe, obscurecido com os seus sentimentos, e aí quando ele virava um herói, ele tinha essa liberdade para ele ser quem ele verdadeiramente ele era no seu interior. Eu acredito que aqui nesse segundo filme, essa desculpa não é mais uma desculpa plausível, porque ele já é um adolescente, ele já é um garoto que entende mais dos seus sentimentos, do que ele pensa, de como agir, e eu acredito que esse seria o momento para você poder equilibrar, né, em relação aos sentimentos do Shazam quando adulto e do Billy quando tá ali como um jovem, por assim dizer. E acontece que por mais que o Billy demonstre estar mais solto, mais leve, mais tranquilo neste segundo filme, em comparação ao primeiro filme, ainda fica destoante com a interpretação do Zachary Levi como Shazam, já que ele é muito espontâneo, ele é muito caricato, ele faz muita careta, sabe? Ele mexe muitos braços, ele se diverte demais com o que está acontecendo. Enquanto o Billy, o Exor Angel ali, o ator, traz aquela sensação de um jovem mais na dele, mais tranquilo. Ele é divertido, ele pode brincar, mas ele faz as coisas de uma maneira mais tranquila e não tão empolgante e extrovertida. Então acaba gerando um conflito muito grande dos dois personagens, sabe? Eu acredito que dava para ser trabalhado a relação dos dois. Até porque se você pega de comparação com as outras crianças, os outros atores, é perceptível que é mais bem equilibrado quando um é adulto e quando é jovem, quando volta ao tamanho mirim, por assim dizer, entende? Então o Fred mesmo com seus poderes, você consegue ver o Fred ali quando ele tá adulto. A menininha quando vira maior, você consegue ver também que é a menininha. O Shazam já não, parece que ele fica mais bobão, ele fica mais crianção. E aí eu acho muito errôneo a galera que vai criticar os atores por conta disso, porque o problema não tá nos atores, tá tanto no roteiro quanto na direção, que não souberam equilibrar isso, não souberam entender a diferença dos dois, não souberam fazer os dois estarem mais conectados e principalmente trabalhar isso nos diálogos, sabe? Talvez os diálogos poderiam funcionar pro Shazam, aquele diálogo bobo e tudo mais, só que o Zachary traz uma coisa muito de criança no corpo de adulto, quando a criança não é mais criança, já é adolescente. Então aí o diretor tinha que chegar no Zachary e falar assim, então, mano, você vai ter que fazer de uma forma mais sutil, mais tranquila, ou trazer um pouco do lado bobo pro Billy mais jovem, entende? Mas isso não é trabalhado, e aí o problema vem na direção. E a direção do David é boa, eu acho que ela é muito tranquila, ela é comum, ela não cai pra um lado péssimo ao estilo Adão Negro, mas ela também não sai fora da caixinha como a direção do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, entende? Ela fica no parâmetro ali, no equilíbrio. O David realmente tem um problema de saber equilibrar as cenas do Zachary com o Exor, né, em relação ao Billy e o Shazam, mas
Em contar a sua história como um todo, eu acho que ele trabalha de uma forma tranquila, boa, comum, os seus diálogos, os seus personagens, as brincadeiras, a mexida de câmera, às vezes que ele tenta fazer algum sustinho, porque ele é um diretor de terror também. Então, enfim, acho que tudo funciona num todo e por mim é bem equilibrado para chegar ao final do filme, ao combate final, por mais que uma coisa que tem que ser declarada aqui é que em relação ao primeiro filme, este filme realmente ele é aquém do primeiro filme. O primeiro filme, pensando no roteiro, na sua estrutura, tudo é muito bem casado, tudo é muito bem desenvolvido. Nesse segundo filme, eu já acho que ele despiroca mais, ele não liga tanto pro seu roteiro, para as coisas que ele deveria desenvolver tão bem. Então, como filme, assistindo, eu admito que eu me diverti mais vendo esse segundo filme, mas o primeiro filme é um filme melhor, até mesmo pelo seu combate final, o seu terceiro ato, seu clímax, tem cenas e momentos bem mais marcantes e memoráveis do que este primeiro filme. Cara, quando chega no final desse primeiro filme, a batalha é simplesmente qualquer coisa. Parece um episódio aleatório envolvendo a família Shazam. Sabe? Parece que você tá vendo mais um dia da família Shazam. E não que você tá vendo uma continuação que vai trazer uma mudança de perspectiva para aqueles personagens, como as continuações normalmente devem ser, né? Seja Como Treinar o Seu Dragão 2, Pantera Negra Wakanda Forever, ou Capitão América Soldado Invernal, ou até mesmo Batman Cavaleiro das Trevas, sabe? Esses filmes que desenvolvem mais, que trazem outra coisa, que trazem mais uma discussão, que trazem o personagem refletindo sobre as coisas novamente. Aqui você não tem isso. Você tem deixas para poder desenvolver isso, mas simplesmente elas não são desenvolvidas. E aí, indo para o aspecto técnico do filme como um todo, eu diria que os efeitos visuais estão tão bons quanto o primeiro. Isso pode ser ruim, isso pode ser bom, mas eu acredito que tá melhor. Até porque o cachezinho foi um pouquinho maior para esse segundo filme, só que me surpreende porque tem muita cena de CGI. E a maioria delas não me incomodou tanto, não me pegou tanto. Eu acredito até que as cenas que incomodam são muito rápidas e muito superficiais, assim, é bem... Tá, aconteceu aqui, mas já mudou e tá tudo funcionando. Principalmente com um certa personagem que tem o poder de mexer as coisas como se fosse um quebra-cabeça, os efeitos funcionam muito bem, aquilo me surpreendeu bastante. E tem um dragão que tá no trailer e aparece no filme por bastante tempo, que é simplesmente lindo, é muito bem feito. Em nenhum momento ele me soou irreal, por assim dizer, né? Todo um dragão cheio de madeira assim, mas muito bem construído, muito bem feito. Ele parece mais real do que o ambiente que está ao redor dele, sabe? Então eu acho que funciona bastante e eu curti, sabe? Não me incomodou em nenhum momento os efeitos visuais do filme como um todo. Gostei muito também das homenagens que foram feitas ao mundo do Shazam como um todo. Seja a maior participação da Mary Marvel no filme como uma grande ajuda para o Billy como um todo, para ele saber a situação em que ele se mete, o que ele vai fazer, o que por mim traz uma referência, uma homenagem aos quadrinhos, já que a Mary Marvel foi a primeira parceira do personagem por muito tempo, até vir a família Shazam como um todo, e também por conta daquela participação especial muito legal de certo intérprete da série Shazam dos anos 70. Eu achei muito bacana e eu percebi exatamente por conta da roupa. Teve um diálogo ali que é muito claro, mas aí eu analisei, eu falei, caramba, eu acho que é. E aí eu fui pesquisar na internet e eu achei simplesmente muito bom, eu gostei bastante disso. Então, galera, se você vai e me pergunta, pô, Davi, por que você gostou tanto desse filme? Eu vou dizer que é pelo fato de que ele é descompromissado, ele entende o que ele vai fazer e quando acabou eu não saí decepcionado com alguma coisa, eu saí leve, eu saí tranquilo, eu saí feliz, porque ele tinha entregado exatamente o que ele prometia, uma continuação do primeiro filme, vendo aquela família lidando com um novo problema e resolvendo aquele problema e tá tudo bem, sabe? Ele não cometeu o erro do Pantera Negra Wakanda Forever de meter muita coisa num filme só e não saber lidar com tudo, não cometeu o erro do Thor, Amor e Trovão de simplesmente fazer piada com tudo e não levar nada a sério, não cometeu o erro do próprio Adão Negro em simplesmente não trazer coração para o filme. Assim como não cometeu o erro do Homem-Formiga de não saber se vai ser um filme de drama ou se vai ser um filme de comédia, entende? Shazam sabe muito bem o filme que ele quer ser, o que ele vai fazer, e ele simplesmente entrega isso, ele conclui muito bem o que ele quer fazer, e foi um filme que simplesmente aqueceu o meu coração, eu me diverti, eu me empolguei em alguns momentos, não, empolgar é uma palavra muito forte, mas eu sinceramente senti, entendeu? Eu me diverti, eu fiquei com um sorriso bobo o filme todo, entendeu? E quando acabou eu falei, pô mano, que filme gostosinho de assistir. Então eu acho que é isso que vale a pena no final de tudo, sabe? Tem problemas? Tem. A personalidade do Billy realmente incomoda um pouco? Incomoda um pouco. Mas eu admito que eu gosto muito de ver
essa pegada de um herói adulto forte com uma mentalidade de criança. Então, na maior parte do filme eu simplesmente tava rindo, tava me divertindo, tava assim, meu Deus, que vergonha, não sei o que e tal. Mas eu admito que em leves momentos me incomodava pelo fato de que o Billy é o Shazam há 2 anos. Então tem certas ações dele que eu falo, mano, já era pra ele ter uma responsabilidade, uma maturidade em relação a como agir com isso, e ele não age. Tanto em relação a mulheres, como o fato de que, por exemplo, em determinado momento ele tá voando pra alcançar o vilão, e depois, quando ele não consegue mais alcançar, você descobre que ele podia ter tacado um raio. E tipo, por que você não tacou esse raio antes, sabe? Era só tacar com precisão, acertar, e aí a pessoa, a vítima que tinha sido pega, caindo, você voava, pegava ela e salvava, sabe? Tinha como lidar com a situação e ele simplesmente fica voando em direção até bater de cara no negócio. Então, enfim, tem certas coisas que faltam uma coisinha ali, mas aí, no fim de tudo, eu passo aquele paninho e eu me divirto, e é isso. Shazam: Fúria dos Deuses é isso. É um filme descompromissado, que se entende, que tem uma boa duração, um bom elenco, uma trilha sonora bacana, efeitos que não são perfeitos, mas também não incomodam muito, e apresenta uma sessão da tarde divertida que te deixa leve ao sair do cinema. Pelo menos me deixou assim, e eu valorizo bastante isso. Não saí incomodado como nos últimos filmes da Marvel. Aliás, esse filme mostra como a DC aprendeu a fórmula da Marvel em fazer as cenas pós-créditos, porque eu adorei as 2 cenas pós-créditos deste filme. A primeira em si é muito bacana e ela traz uma participação especial bem legal e ao mesmo tempo ela faz uma piadinha tão sagaz no final que me arrancou muitas gargalhadas. E a segunda cena pós-crédito é exatamente uma coisinha para um próximo filme, que eu não sei se vai ter uma continuidade ou não, porque o James Gunn, quando ele comentou, né, desse novo DCU, ele comentou que o Shazam fazia parte, que era um filme divertido, ao mesmo tempo, não sei, eu não entendi muito bem se vai estar ou não, mas, cara, são 2 cenas pós-créditos que mostram que a Marvel realmente desaprendeu de como fazer cenas pós-créditos, porque elas são a fórmula da Marvel, só que são a fórmula da Marvel de quando a Marvel entendia como fazer cena pós-crédito e que nos últimos filmes ela simplesmente desaprendeu. Mas enfim, eu adorei as 2 cenas e por mais que a gente possa não ter uma continuidade dessas cenas pós-créditos, ainda assim traz uma leveza pro futuro do Shazam, assim, você entende que as coisas vão dar certo, ou que mesmo com problemas eles podem resolver, e tá tudo tranquilo, e é gostosinho demais. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de revisitar a família Shazam mais uma vez, antes de seu futuro fim, por assim dizer. Então, galera, se você já viu Shazam: Fúria dos Deuses, deixe nos comentários o que você achou do filme, se você não gostou, por que você não gostou, o que você detestou, se tudo que eu falei bem você foi e achou uma bosta, pode falar, tá tranquilo. E se você gostou, deixe nos comentários aí também pra gente se concordar, pra eu deixar o amei no seu comentário. E é isso. Comente também o que você acha que será o futuro do Shazam, você acha que agora acaba mesmo? Ou pelo fato de que ele não apresenta os outros personagens, ele pode retornar aí? Eu não sei, eu acho que tem brecha pra retornar, principalmente se, pensando no filme do Flash, eles, rebutarem tudo e falar que é um recomeço e... Enfim, vocês entenderam, não é mesmo? Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e a gente se vê em um próximo vídeo de review, de react ou da semana que vem, beleza? Muito obrigado, valeu, falou!